Olá, eu sou o professor Olair Modesto Júnior, coordenador do curso de Engenharia Agronômica, e em nome do Unisalesiano, já agradeço a sua participação em nosso evento. Para compartilhar seus conhecimentos e experiências nessa data, nós convidamos o engenheiro Guilherme Mignoli Galana para falar sobre como a inteligência artificial atua na produção agrícola. O nosso convidado é gerente de produtos da empresa Solinftec, uma empresa especializada no uso de tecnologia para auxiliar a produção agrícola. E o nosso convidado também está fazendo uma especialização justamente sobre a aplicação de IA na engenharia de processos. A Solinftec, né, colocou nas mãos dele também uma série de projetos, tá, ok? Como cana-de-açúcar, grãos em geral, culturas perenes e eucalipto. O nosso convidado trabalha com todas essas culturas. E, sem mais, desde já agradeço a participação sua, Guilherme, e, claro, né, passo a palavra para você. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Em nome da Solinftec, agradeço o convite. Para a gente é importante poder participar com vocês, poder compartilhar um pouco de como nós pensamos tecnologia, como é o nosso dia a dia de trabalho, apresentar para vocês como que a gente tenta adequar isso para a realidade da produção de alimentos. Então, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar representando a empresa hoje aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre como a inteligência artificial atua na produção agrícola. Nós temos alguns casos que a gente trabalha com inteligência artificial desde 2017 em vários produtos, em várias aplicações. Eu vou focar um pouco mais hoje no Solix, que é a nossa maior novidade, a nossa maior aposta, que é a nossa tecnologia mais disruptiva, e acho bem interessante para contextualizar a própria empresa e o próprio propósito nosso. Então, obrigado, professor, pela apresentação. Sou gerente de produtos da Solinftec, atuo com as 3 verticais hoje nossa, e sou formado em engenharia eletrônica e atualmente estou fazendo uma especialização em uso de inteligência artificial pela Unicamp. Bom, para apresentar um pouco a Solinftec, ela é uma empresa que nasceu e é sediada, a nossa sede em si, matriz, é em Araçatuba, ela nasceu em Araçatuba e é sediada em Araçatuba, só que nós temos escritórios hoje por todo o Brasil e em outros países. Então, hoje a empresa é uma multinacional, a gente temos um escritório no Canadá, nos Estados Unidos, estamos na Colômbia para atender a toda a América Latina. No Brasil, estamos espalhados por várias regiões, desde Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, o Nordeste também tem, em Minas, tem todos os lugares nós temos escritórios. Cada um é posicionado diante da estratégia da cultura da região, então a gente sabe que em Mato Grosso é um pouco mais forte a cultura de grãos e fibras, em Minas a gente tem um cultivo diferente, mais atuante, aqui no estado de São Paulo, cana-de-açúcar, mas o desenvolvimento, a matriz e o laboratório nosso de pesquisa é em Araçatuba. Nós temos um escritório também na China, que é um escritório de pesquisa avançada, onde a gente acompanha o lançamento de tecnologia e entende como isso pode agregar dentro dos nossos produtos, dentro do nosso portfólio. Tá? A empresa nasceu na cultura de cana-de-açúcar. Hoje nós temos mais de 8 milhões de hectares com solução nossa, Solinftec, espalhado por todo o Brasil, América Latina e também na América do Norte. Nós acreditamos que estamos próximos aí a 92% a 95% do mercado brasileiro contém nossa solução para cana-de-açúcar, do mercado de cana-de-açúcar. Em grãos e fibras, aí, a gente tem mais ou menos 3 milhões de hectares, aproximadamente. Dentre os principais produtores de grãos e fibras, eles possuem soluções de tecnologia Solinftec, e já alcançamos aí 1 milhão de hectares também no cultivos perenes. Então, nós nascemos na cana-de-açúcar, onde a gente se tornou mais presente, expandimos para mais operações, aí começamos a atuar com grãos e fibras, e mais recentemente, a vertical mais recente aí é a cultivos perenes, que tem menos tempo de casa, e também está crescendo bem, já alcançando grandes players aí, trazendo resultados também para esse mercado. Nós hoje, quando eu entrei na empresa, alguns anos atrás, para vocês terem uma ideia do crescimento,
a gente era em torno de 70, 80 funcionários, hoje já alcançou 800 funcionários aproximadamente, contando todos os países aí que a gente atua. Nós fomos considerados o primeiro unicórnio, então uma startup que alcançou um valuation grande somos o primeiro unicórnio do agronegócio, aí junto com alguns outros unicórnios brasileiros, e temos orgulho aí de continuar com esse espírito e essa cultura de ser uma startup, de tentar desenvolver, buscar ferramentas, buscar soluções, querer resolver problemas. Então a gente tem orgulho disso e manter esse nosso DNA ativo. Gostei da proposta, gostei da pauta que o professor trouxe para a gente. Então, a gente fala sobre segurança alimentar, produção de alimentos, e é um slogan nosso, é uma crença nossa, que 2050 é agora. E de onde surgiu esse 2050 agora? De onde surgiu essa nossa meta? Acompanhando alguns relatórios, algumas projeções, tanto na FAO, quanto é fácil você encontrar artigos da Unesp ou de qualquer outras publicações falando sobre quanto é necessário o crescimento da produção de comida no mundo para tender a adequar a demanda de comida devido ao crescimento populacional. E a gente tem que fazer isso sem expandir terra. Então, a grosso modo, nós precisamos produzir quase 2 vezes mais comida, praticamente 2 vezes mais comida. Esse infográfico que eu achei na internet representa bem isso, achei bem legal. E sem expandir territorialmente. Então, a gente tem que fazer a terra que a gente tem hoje produzir cada vez mais. Então, essa é uma meta que fala que sim, em 2050 a gente precisa mais do que dobrar a produção de comida para atender o crescimento populacional. Pensando nisso, nós não podemos esperar 2050 chegar, a gente precisa começar a fazer isso a partir de hoje. Então, é aí que a gente entra com algumas soluções disruptivas, que é o caso do Solix, que é o que eu vou falar um pouco sobre ele hoje, e para tentar atingir esse objetivo, ajudar a humanidade. A nossa missão é isso, é ajudar a produção de comida de uma maneira sustentável, isso aplicando tecnologia. Então, eu vou falar hoje para vocês sobre o Solix. Solix é a nossa plataforma robótica. Ela é uma extensão da inteligência artificial que nós temos, chamada Alice. Então, ela é o nosso braço de atuação da inteligência artificial no campo. Então, ela é uma plataforma que ela é autônoma, movida a energia solar e baterias. Então, ela não emite poluentes, gases de efeito estufa. E ela tem uma inteligência de aplicação, uma inteligência, um modo de fazer um trato cultural de uma maneira muito mais eficiente, mais assertiva e mais vantajosa. E eu vou compartilhar alguns resultados com vocês e espero que fique claro o que a gente tenta transmitir. Então, o Solix. Como que é o contexto dele? A gente fala em robô, você pensa normalmente num humanoide cheio de pernas, mas não, essa nossa estrutura aqui, robótica, ela é com placa solar em cima, ela vamos chamar de um carro com motores elétricos, e aí ela tem uma barra de aplicação, onde nessa barra possui diversas câmeras espalhadas ao longo da barra. E essas câmeras possuem, então, a inteligência embarcada do Solix, usa a visão computacional para ir olhando as pragas, olhando as plantas, fazendo identificação e aí ter certeza de fazer uma aplicação de um veneno, de um herbicida, por exemplo, de maneira pontual, em cima e assertiva. Qual que é a diferença? O método de trato cultural hoje, você entra com um sprayer, você faz aquela que a gente chama de pulverização geral, a gente chama de broadcast. Então, ele entra no talhão, aplica uma dose de herbicida em tudo, tanto na própria planta, da sua própria cultura, quanto naquela planta daninha. E é até interessante a gente pensar isso, que hoje é necessário você fazer alterações genéticas numa semente de soja, por exemplo, para ela aguentar as pancadas de herbicida para não morrer. Então, hoje você entra com um spray e aplica aquele herbicida no talhão inteiro, tanto na soja quanto na planta que você quer matar. E essa daninha, por ela ter um desenvolvimento mais rápido, ela vai desenvolvendo e vai acabando roubando nutriente, vai tendo aquela concorrência local, que vocês vão entender melhor do que eu, e tirando nutriente da própria soja e limitando o desenvolvimento dela. Então, você precisa fazer a aplicação para controlar o crescimento de uma daninha para conseguir fazer uma planta da sua cultura que você quer que ela consiga desenvolver. E aí, qual que é a transformação que o Solix traz? Então, quando ele entra e faz a missão que nós chamamos, entra no talhão e faz uma missão aí. Ele vai olhando com a câmera pelo menos 15 vezes e 7 vezes, ver quantas vezes for aquela planta,
vê que, de fato, ela é uma daninha e faz uma aplicação somente em cima dela. Então, você para de fazer aquele monte de veneno em tudo e você faz aquela pancada somente em cima da planta que é a daninha em si, e não aplicando na sua cultura que você quer desenvolvimento. Na prática, eu trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês, é assim que o robô enxerga. Então, esse vídeo de baixo aí mostra várias câmeras, que são as câmeras que estão na barra do robô, e aí como que ele funciona, como que ele traduz isso. Então, esses pontinhos verdes são plantas, e quando é um pontinho rosa aí, vermelho, é uma planta daninha. Então, ele começa a olhar uma planta que está fora da linha de plantio, está fora da linha da cultura, aí ele começa a identificar se de fato aquilo é uma planta daninha, e quando chega no círculo, que é o bico, ele faz a abertura e faz a aplicação localizada. Então, a gente usa a inteligência artificial para fazer essa classificação, o reconhecimento da planta. Não é uma tecnologia de fazer sobreposições de verdes, de identificar folha fora da linha de plantio. Aqui não, aqui de fato é uma visão computacional que olha a planta e de fato classifica se ela é uma planta daninha para fazer uma aplicação de veneno. E aqui alguns exemplos de como que isso é difícil às vezes no olho nu. Então esses são exemplos tem um parceiro nosso, a Terios, que é na região aí de São José do Rio Preto. Eles abraçaram esse nosso propósito, abraçaram a nossa ideia do Solix e estão trabalhando com a gente junto na cana-de-açúcar. E aqui mostra um caso. Então, a foto da esquerda é uma foto lá do campo, lá da palhada. E a da direita é como que o Solix conseguiu traduzir isso. Então, onde que está verdinho, não sei se é possível ver meu mouse, professor, mas Sim, essa parte possível verde sim. aqui, ó, legal. Essa parte verde aqui, ó, é de fato uma erva daninha. E essa moita aqui é uma cana de açúcar. E aqui é a palhada. Então, numa única foto, que às vezes para a gente é difícil reconhecer a olho nu, se você olha aqui o mato, é difícil dizer que é o mato ou é uma cana. Tem que ter um pouco de experiência, um pouco de expertise, vivência de campo, para você bater o olho e falar que é uma cana ou que é uma daninha. E aí, graças ao poder da IA, graças a a gente ter conseguido evoluir essa plataforma junto com eles, a gente consegue fazer essa classificação e essa aplicação de maneira assertiva. Aqui mais um exemplo mostrando que, através da IA, a gente consegue até classificar quando está muito misturado. Então, é um poder computacional que a gente traz, essa expertise, a usar a tecnologia a nosso favor. Essa própria cana aqui, ó, é difícil você ver que está misturada aqui a cana e a daninha. Agora o robô consegue enxergar isso. E ele consegue atuar dessa forma. E ele consegue ser mais assertivo. Então, aqui uns vídeos de exemplo. Vamos ver se dá para ver legal. Mas aqui vai mostrando os bicos abertos, conforme vai passando sobre as plantas. Aí ele mostra gotículas sobre as plantas. Aqui mais um vídeo. Não sei se fica legal de ver o sprayer. Deixa eu ver aqui, para ver um pouquinho. Então, mostra na prática o robô funcionando. E como que muda a cultura? Então, o nosso método de tratamento, digamos assim, que a gente transforma a forma de tratar a cultura, é que até a certo ponto nós vamos fazer um método de supressão. Então, eu não preciso entrar e fazer uma dose alta de aplicação de veneno lá para ter certeza que aquela daninha vai morrer. O robô é uma tecnologia que a gente fala que ele vive no campo. Então, ele tem energia solar, ele tem bateria, ele se carrega, ele conhece e reconhece a forma de percorrer o talhão. Então, ele pode percorrer aquele talhão de diversas vezes. E a hora que ele passa e faz o reconhecimento de uma daninha, ele faz aquela aplicação, dá aquela porrada de herbicida. Aí essa planta daninha vai parar de crescer, ela vai sofrer. Se por acaso ela voltar a crescer, o robô vai passar depois lá de novo e vai fazer uma segunda dose de reforço. E dessa forma nós vamos suprimindo o crescimento dela até um certo ponto que a própria cultura nossa, a cana-de-açúcar, a soja, o milho, esteja mais forte do que a própria daninha e ele em si vai começar a consumir os nutrientes do solo e a própria daninha vai sentir o déficit e ela vai acabar morrendo por si só e virar matéria orgânica. Então, a transformação que nós fazemos, nós paramos de fazer uma aplicação geral, paramos de dar porrada de herbicida na cultura que a gente quer que se desenvolva, fazemos o uso muito menos de químico, não fazemos a emissão de gás carbono, gás que provoca um efeito estufa,
E a própria daninha, que antes era um problema, que era chamada de praga, vira matéria orgânica para a sua própria cultura. Então, é uma revolução em 5 pontos que a gente faz para mudar a forma de fazer o trato cultural e a produção de alimentos, consequentemente. Então, aqui são alguns exemplos também. Como a gente gosta de desafios, então a gente tem parceiros de diversas localidades do Brasil, de diversas culturas, que gostam de trabalhar junto com a gente no desenvolvimento, e eles desafiam falar, olha, esse meu talhão aqui está tomado, isso aqui já era, eu não consigo mais lutar com ele. E aí a gente gosta desses desafios que a gente entra lá e fala, beleza, vamos ver como que vai ser a resposta. E aí mostra 2 aplicações, então a própria primeira vê que teve bastante aplicação, teve bastante ponto que foi aplicado, parece que foi uma aplicação geral, mas quando a gente vai dando zoom, você vai vendo que é um monte de pontinho verde, não é de fato uma faixa de aplicação. Então, mesmo assim, tem redução de uso de químicos. E a segunda aplicação já pode ver o efeito e a gente consegue traduzir tudo isso depois em resultados. Até compartilhando esse resultado, é uma fazenda que foi parceira nossa também, pioneira nessa desbravar essa tecnologia, e a gente comparou. Se o cara for fazer o trato cultural com o método tradicional e o trato cultural com o método do Solix. E aí a gente consegue ver a redução de uso de herbicida, uso de outros químicos que são compostos lá também para fazer a calda, como óleo, como adjuvante, e a própria redução de água. Então, a gente teve redução de 80% do uso de água para fazer o mesmo trato cultural, no mesmo talhão, a mesma proteção. A gente teve uma redução de 75% de herbicida, a gente teve uma redução de 71% de adjuvante e 22% de óleo mineral. Então, olha que grandeza de números que foram encontrados em casos assim que, digamos, foram extremos. E fora isso, nós fazemos também papel teste com papel fotossensível, né, para ver também a assertividade das aplicações. E alguns resultados que a gente alcançou foram esses. A gente teve redução de 92% de químicos utilizados, redução de total de litros de água muito grande também. São testes pontuais que a gente traz os resultados. Então, redução de litros de água, mais uma vez, 1.800 litros de água, além da redução de 80% dos químicos. E aqui um outro resultado também de 93% da redução de químico e mais de 1.500 litros de água. Então, a gente está encontrando hoje vários perfis, né, de gravidade, de infestação, estratégia de manejo, e diante de tudo isso, a gente tem se deparado com resultados aí animadores. Os resultados que nós estamos alcançando são muito interessantes e a gente acredita que passem a trazer grandes diferenças para a produção de alimentos. E isso tudo que eu falei, essas reduções, são o que a gente chama de ganhos diretos. Então, é de fato ali quanto que na operação você já sente isso, você sente isso na sua mão. E os ganhos indiretos? É a própria produtividade. O que a gente começou a observar? Como eu parei de dar pancada de veneno na planta, a planta começou a ter um desenvolvimento mais saudável, ela começou a ter um desenvolvimento mais acelerado, mais rico, e a gente começou a observar a quantidade de vagem ser maior no pé de soja, o desenvolvimento de uma cana ser mais rápido, mais rico, mais volumoso. Então, a gente tem um resultado que a gente gosta de compartilhar, que para essa produção daquela fazenda que eu mostrei ali de soja, a gente teve um acréscimo de quase 10 sacas por hectare de produção. Se a gente fizer uma continha de padeira aqui, a gente tem aí 3 bilhões de hectares, mais ou menos, com soluções de grãos com tecnologia Soniftech. Se a gente alcançar esses 10 sacos por hectare nesses 3 milhões de hectares com solução, é muito significativo mesmo. Falando pelo menos um acréscimo aí de, acho que no mínimo uns 2 milhões de toneladas de matéria de produção que nós estamos falando. Olha a diferença aí também desse pé de soja nessa foto que está sobre a caminhonete. Esse pé de soja que foi com o Solix, o da direita, e um convencional feito no método tradicional aí de sprayer padrão, digamos assim. Dá para ver nitidamente aí que é o que a gente observou. Você parar de dar pancada de veneno na planta, ela se desenvolve de uma maneira mais saudável. E aí, consequentemente, ela produz mais vagem, mais grão por vagem, e dá todo esse resultado que a gente vem observando. Então, falando do nosso apelo, compartilhando o resultado que eu falei para vocês, então a gente observou um incremento aí nessa safra 23, 24 de 10 sacas de soja por hectare.
E isso é a média. Então, a gente teve casos que foi mais, teve um caso que foi um pouco menos, mas seguramente a gente se sente confortável em ter observado esse resultado de 10 sacos por hectare. E falando, como a gente começou, falando sobre o tema da produção de alimentos, olha só, então, essa é uma forma que a tecnologia, que a inteligência artificial, na mesma área, sem aumento de área, conseguiu trazer o acréscimo de produção de alimentos aí de uma maneira eficiente, de maneira sustentável, de maneira legal. A gente não faz o aumento de área, não provoca desmatamento e etc. Não faz a emissão de gás carbono, então protege os gases de efeito estufa. E a gente usa menos químico na própria produção, uso eficiente de água, a gente reduz o uso de água e faz o acréscimo de produção aí. E esse robô, a gente começou esse projeto há uns 3, 4 anos atrás, pelo menos. Seguramente mais de 4 anos atrás nós começamos. E nos últimos aí 2 anos que ele tem ganhado as proporções e espalhado. Então, hoje nós temos robô rodando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Além de ter um robô também já na Colômbia, o primeiro robô já está lá na Colômbia também. Aqui no Brasil, nós temos em vários estados, então nós temos no Mato Grosso, no Goiás, em Minas, em São Paulo e na Bahia. Nós temos teste com um robô. Em diversas culturas, a gente tem rodando ele na soja, no milho, fizemos teste no algodão, tem alguns testes no hortifruti também, para uma parte de Hunter, que é uma outra tecnologia que nós estamos trabalhando também, e aqui na cana-de-açúcar, como eu mostrei para vocês. O Hunter, qual que é a ideia? Então, nós desenvolvemos uma plataforma robótica. Então, a plataforma robótica, ela é a extensão da inteligência. E o Hunter, a gente tenta traduzir sempre de mais outra forma. Então, tudo que eu mostrei para vocês é para fazer o trato de daninhas, trato de plantas. Agora, vamos falar do tratos contra inseto. Qual que é uma medida que a tecnologia pode fazer para o trato de inseto? E como que nós pensamos isso de uma forma de como que a gente agrega toda a nossa plataforma, a nossa tecnologia para fazer isso? Então, o próprio robô lá, eu vou pular um slide, eu vou pular aqui, depois eu volto, porque acho que aqui no final tem uma imagem legal. O próprio robô o sprayer, ele possui diversas câmeras, como a gente falou. Ele tem câmera a nível de folha, ele tem as câmeras da barra, ele tem câmera por todas as partes dele, igual vocês viram no vídeo. Enquanto ele vai fazendo o trato cultural, ele vai também fazendo a classificação. Ele vai fazendo gravação, classificação, tirando foto e vai fazendo esse mapeamento. Dentro da nossa plataforma, nós temos outras informações também, como informações de clima. Nós temos estações meteorológicas nossas, nós temos outros vários sensores. O professor está me ouvindo? Acho que eu tive problema com o áudio. Sim, você deu uma mutada, mas já voltou. Se cair, o senhor me avise, por favor. Vou deixar. Então, dentro da nossa plataforma, além da própria Solix, que é essa extensão, nós temos computadores de bordo nos equipamentos, temos também estações meteorológicas. E aí, quando a gente cruza tudo isso, deixa eu voltar agora lá, no ponto que a gente parou, nós conseguimos, através da inteligência artificial, criar estratégias e zonas de manejo, que nós chamamos. Então, através da IA, a gente consegue classificar, por exemplo, condições climatológicas, e além de inspeções feitas através da visão computacional, nós conseguimos criar zonas de risco de infestação de insetos, conseguimos criar horários mais propícios para a proliferação desse inseto, de fase de reprodução, de alimentação, de qualquer fase. Conseguimos ver quais são os pontos que eu deveria atuar, e aí eu crio uma estratégia de missão. Então, cruzando todos esses dados, tendo essa vasta gama de informações que a gente tem no banco, junto com a plataforma robótica, nós criamos essa estratégia de, olha, eu quero que você faça uma missão à noite, andando por aquele trecho do talhão ali, para fazer a captação de insetos, para fazer a caçada dos insetos, fazer o Hunter. E aí a gente tem um dispositivo que é instalado no robô, que ele é uma inteligência que a gente trabalhou em variar frequências de ondas de espectros de luz, e aí a gente atrai o robô, através dessas variações de espectro de luz, atrai os insetos para o robô, e aí ele toma choque na grade. Então, nós sempre gostamos de pensar no Soniftech que nós não queremos inventar a roda, nós queremos fazer sempre as melhores aplicações, trabalhar com tudo que a gente tem de tecnologia, novas e às vezes até o que parece ser mais antigas,
para pensar numa aplicação mais inteligente. Então, basicamente, o robô faz de manhã, ele faz a pulverização, ele faz a catação de daninho, e à noite ele faz o hunter dos insetos. Então, aqui é um exemplo que a gente coloca essas barras de luz ao longo da própria barra de pulverização, e ele vai fazendo a atração desses insetos. E aí nós vamos fazendo a estratégia de desligando seção de luz, desliga, 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 até chegar no meio, a gente liga a armadilha, e eles voam todos para a armadilha, toma choque lá e morre. Então você faz um trato, uma proteção contra insetos, sem uso aí de químicos. Tem uma professora da Unesp de Botucatu, se eu não me engano, que está trabalhando junto com a gente nessa parte da botânica e essa parte dos insetos em si, para fazer essa classificação de qual espectro de luz que atrai qual tipo de inseto, qual que é a resposta desses insetos e etc. Então, esse é um projeto que está numa fase de pesquisa ainda, mas ele é complementar à tecnologia de sprayer que eu venho falando para vocês. Então, esse é o conceito que a gente fala muito de morar no campo. O robô lá, ele faz a pulverização, ele faz a inspeção, à noite ele caça os insetos, volta, faz validação, faz contagem faz a própria mapeamento de desenvolvimento da cultura. Então, crescimento da planta, taxa vegetativa, índice foliar, falhas de segmentação de plantio, se ficou uma falha de buracos na qualidade do plantio, e etc. Então, esse é o conceito que a gente fala que o Sorix mora no campo. Ele faz todo o pacote. Ele vive lá, ele se carrega por energia solar e ele atua em diversas etapas do processo. Então, basicamente é isso que a gente estava mostrando, é esse o conceito que eu queria dizer para vocês. E é o que eu falei, além da própria pulverização, ele avalia a plantabilidade, a fenologia, ele faz o índice foliar, a infestação de pragas, e por ter essa câmera justamente a níveis de pé da planta, a gente consegue chegar no detalhe para fazer uma classificação de tipo de inseto, tamanho, fase reprodutiva, se ele é de fato uma praga ou se ele é benéfico para uma proteção natural, que fala, né? Mas basicamente é isso. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ter essa ciência aí que é possível a gente aplicar tecnologia para, sim, atuar na produção de alimentos de maneira sustentável e ter conhecimento, apresentar para todos vocês que existe uma empresa aí na região, aí em Araçatuba, pertinho de vocês, com oportunidade, que está nessa grandeza de atuação multinacional, que é uma das pioneiras e uma das líderes nessa aplicação de robótica na produção de comida em larga escala no mundo, que tem esse protagonismo em cenário mundial, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na Colômbia, quanto fora daqui também, e que diversas vezes surgem oportunidades, tanto de estágio, quanto de própria oportunidade de primeiro emprego. Eu, por mim mesmo, a Soniftech foi meu primeiro emprego, eu fui recém-formado, fui contratado lá há anos atrás, e tive a oportunidade de ir crescendo e evoluindo, e aprendendo cada vez mais com diversas culturas. Então, é uma empresa que tem esse DNA de dar oportunidade, de acreditar em pessoas, investir em pessoas e saber que a tecnologia é construída por pessoas. E falando agora como o próprio desenvolvedor, que eu fui já há um tempo também, é muito prazeroso você trabalhar numa empresa que pensa em resolver problemas, que tem essa aptidão, que tem esse DNA de startup, de você querer resolver problemas, então, querer desenvolver as coisas, investir, acreditar e tentar, não ter medo de tentar, e tentar de novo e fazer outra vez. E é muito prazeroso para quem gosta de trabalhar de maneira dinâmica, ter esse perfil, porque você consegue criar coisas, ver coisas evoluindo, ver resultado. Para mim, eu só tenho pontos legais a dizer aqui. Espero que vocês tenham essa ciência, que existe essa oportunidade pertinho, que tenham esse conhecimento, e espero vê-los em breve por lá, junto com nós. Tá, joia. Muito obrigado, Guilherme. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não sei se é possível, né? Estou imaginando aqui. Eu acredito que essa inteligência, esse robô, tenha um certo custo, né? Você tem uma ideia a partir de quantos hectares ele de água, de defensivo, né? De mão de obra,
Ele não cansa, né? Porque, afinal de contas, ele é um lutador incansável ali para proteger a cultura. A partir de que tamanho de propriedade compensaria a aquisição de um robô desse? Legal, professor, boa pergunta. O robô em si, eu não sei falar em valores especificamente, porque eu sou da área do produto e aí tem o comercial que faz os robôs dele lá, mas o que eu tenho de segurança em dizer é que ele é o preço de um carro popular. A gente fala que ele é um preço de um trator pequeno porte. Ele é para ser acessível. Ele é uma tecnologia que a gente faz para ser acessível. Esse é um tipo de tecnologia que a gente trabalha para ser desde o pequeno produtor até o grande produtor. Ela se encaixa para todos os cenários. Tanto uma pequena propriedade que vai trabalhar muito bem com esse cara, quanto com uma grande propriedade você vai ter a nossa ideia é você ter essa possibilidade de ter vários robôs, e esse dimensionamento que a gente faz é como se cada robô cuidasse de 2 talhões, cuidasse de um bloco ali, porque a ideia dele é justamente ser baixo custo para ser acessível, para você conseguir ter em grande quantidade e conseguir usar o potencial máximo dele, que é de dia e de noite, passando por ali sem parar. Então, a estratégia do produto é basicamente essa: ser baixo custo, ser acessível, e se você tem grande extensão de terra, você ir escalando a quantidade para deixar um sentinela para cada uma das suas regiões ali. Essa é a ideia. Muito bem. Obrigado. Bom, muito obrigado por suas palavras. Tenho certeza que quem está nos assistindo amou, tá? Eu amei, ok? Em nome do Unisalesiano, deixo a nossa gratidão pela sua contribuição aqui no nosso evento, tá bom? E, como eu falo, a gente que é cristão, católico, a gente acredita que a maior bênção é desejar paz para as pessoas. Então, muita paz e sucesso para você. Obrigado, professor. Eu agradeço mais uma vez o convite. Estendo também agora um convite a vocês. Nós temos uma fazenda experimental lá em Araçatuba, onde nós treinamos a inteligência artificial, onde a gente planta, derruba e vira e mexe, nós fazemos teste lá. Então fica aí a extensão, o convite para vocês ir lá conhecer a nossa fazenda, ir lá conhecer nosso escritório, nosso laboratório de pesquisa. Nós somos um time multidisciplinar, nós temos agrônomos do lado de engenheiros eletrônicos e engenheiros de computação. Multidisciplinar, exatamente assim. Então, fica aí um convite também para vocês. E agradeço mais uma vez, professor. Passo para vocês também. Eu não vou te falar nada, não, mas é bem capaz da gente ter um grupo querendo ir visitar vocês aí, né? O Unisalesiano tem o campus aí em Araçatuba também, né? Então, vai dar jogo. Tá bom? Muito obrigado. Fica à disposição, professor. Obrigado. Valeu.